Olá, meu amigo! Espero que sua noite esteja tranquila, que o silêncio que o rodeia seja de paz e não de angústia, que o ar que seus alvéolos absorvem seja fresco e que cada batida de seu coração te lembre da dança rítmica da vida, dessa máquina perfeita, mas terrivelmente frágil, que é você. Onde você está exatamente neste momento? Talvez a luz da tela seja a única fonte de calor em um quarto escuro, ou talvez as estrelas indiferentes e distantes pontilhem um céu que se estende para além de qualquer compreensão humana, lá fora, além da sua janela. É madrugada para nós, não é? Essa hora suspensa, onde as fronteiras do dia se desfazem, e a mente, liberta das urgências diurnas, ousa flutuar por pensamentos que, de outra forma, seriam aprisionados pela efemeridade do cotidiano. É aqui, nesse interstício silencioso entre o que foi e o que será, que convido você a mergulhar, junto comigo, nas profundezas da mais enigmática das dimensões, o tempo. Permita-me uma ousadia, meu amigo, uma pergunta que talvez o incomode, que cutuque essa certeza inabalável que temos sobre a realidade. Você tem certeza de que o tempo, tal como o percebemos, com sua marcha inexorável de segundos para minutos, de minutos para horas, de horas para dias, é algo real, objetivo, algo que existe para além da sua própria consciência? Ou será que essa linha que imaginamos reta e constante é na verdade uma miragem? Uma ilusão habilidosamente tecida por essa intrincada tapeçaria de neurônios que habita a caixa óssea de sua cabeça? Pense bem, reflita por um instante. Quantas vezes você se viu aprisionado em minutos que se estendiam por eras, onde cada tic-tac do relógio parecia um golpe pesado reverberando em um vazio existencial? E quantas outras, anos inteiros se dissiparam como fumaça, tornando-se meros sussurros na bruma da memória, sem que você sequer percebesse a sua passagem, o esvair silencioso de dias, meses, estações? Essa dualidade, meu amigo, não é um capricho poético da mente, mas uma manifestação profunda da maneira como nosso cérebro constrói a realidade. A ciência, em sua fria e desapaixonada busca pela verdade, nos mostra que o tempo não é uma estrada preexistente pela qual nossa consciência viaja, mas sim uma paisagem que esculpimos a cada instante. Não há um relógio universal em sua mente, um maquinismo de engrenagens e ponteiros que mede o fluxo temporal de forma absoluta. Em vez disso, o que temos é uma orquestra complexa de oscilações neurais, de neurotransmissores como a dopamina modulando a percepção da duração, de redes cerebrais intrincadas, envolvendo o córtex pré-frontal, o hipocampo e os gânglios da base, que trabalham em uníssono para sintetizar o tempo que você experiencia. É uma criação interna, uma ficção necessária para dar sentido à torrente caótica de informações que nos bombardeia a cada microsegundo. Imagine o seu cérebro não como um recipiente passivo, mas como um escultor incansável. Ele não apenas percebe o mundo, ele o interpreta, o filtra, o reorganiza. E o tempo não escapa a essa manipulação. Quando você está em uma situação de estresse agudo, por exemplo, sob ameaça iminente, a amígdala dispara alertas, inunda seu sistema com adrenalina, sua atenção se aguçaria. Focando em cada microdetalhe, em cada nuance sensorial, é como se a taxa de frames por segundo da sua percepção aumentasse exponencialmente, registrando muito mais informação em um curto período. Isso resulta na sensação de que o tempo desacelera, de que um instante se alonga em uma eternidade, porque sua mente processou uma quantidade de dados que, em condições normais, levaria muito mais tempo para ser assimilada. O contrário ocorre na monotonia, na ausência de novidade, na repetição exaustiva. Sua atenção divaga, o cérebro tem menos eventos para codificar e, consequentemente, o tempo parece escoar, invisível, sem deixar marcas, transformando horas em minutos e dias em sopros fugazes. É um paradoxo sublime, não é? Essa máquina biológica que é você, tão diminuta em face da imensidão cósmica, detém o poder de moldar a própria dimensão que a contém. Seus neurônios, minúsculos filamentos elétricos, são os arquitetos de sua realidade temporal. Pense nisso, meu amigo. A duração de um momento não é uma propriedade intrínseca do momento em si, mas uma função da complexidade e da intensidade da sua experiência subjetiva.
Um beijo apaixonado pode durar uma fração de segundo no relógio, mas eternizar-se na memória, suas reverberações neuroquímicas criando uma indelével impressão temporal. Já uma tarde inteira de espera pode se dissolver em um mar de tédio, quase apagada da lembrança, uma lacuna no tecido da sua existência. É por isso que, olhando para trás, a infância, rica em novidades e descobertas, parece se estender por um período vasto, enquanto a vida adulta, com suas rotinas e repetições, acelera, cada ano parecendo mais curto que o anterior. O cérebro, com o passar dos anos, tem menos primeiras vezes para registrar, e a novelty, o motor da nossa percepção expandida do tempo, diminui. E se você gosta dessas conversas na madrugada, que tocam a alma com a frieza da ciência e a profundidade da filosofia, considere compartilhar essa experiência. Talvez um leve toque no botão que indica que essas reflexões fazem sentido para você. Um pequeno gesto de reciprocidade nesse vasto e indiferente éter digital. Isso permite que mais mentes inquietas como a sua possam encontrar esse refúgio de contemplação. Mas o que significa tudo isso? Meu amigo, significa que a própria noção de passado, presente e futuro é em grande parte uma construção cerebral. O presente é um instante fugaz, uma janela de atenção que nosso cérebro mantém ativa por apenas alguns segundos, um campo de batalha onde o novo se choca com a memória. O passado não é um registro fiel e imutável, mas uma narrativa em constante edição, colorida por nossas emoções atuais, por nossas necessidades presentes. E o futuro? O futuro é o reino da probabilidade, da imaginação, das expectativas e dos medos, uma projeção que fazemos baseados nas nossas experiências e na nossa intuição, mas que raramente se concretiza exatamente como planejado. Vivemos então em uma bolha temporal pessoal, moldada por nossos estados internos, por nossa fisiologia, por nossa história de vida. Cada um de nós é um universo temporal ambulante, com seu próprio ritmo, suas próprias distorções, suas próprias eternidades e seus próprios silêncios. Essa íntima e radical subjetividade do tempo em nível micro, meu amigo. A forma como um minuto pode ser uma eternidade, ou um ano um sussurro, contrasta brutalmente com a implacável, indiferente e objetiva marcha do tempo em escala macro, a escala cósmica. Para o universo, para as galáxias espirais que giram silenciosamente, para as estrelas que nascem e morrem em explosões de luz e matéria, para os buracos negros que devoram a própria luz, o tempo não se curva às nossas percepções. Ele flui impiedosamente, ditado pelas leis da física, pela entropia, a seta do tempo que aponta para um futuro de desordem crescente, de dispersão térmica, de um destino frio e vazio. Um segundo no seu relógio é um segundo no núcleo de uma estrela, um segundo para a formação de uma galáxia distante, um segundo no tempo transcorrido desde o Big Bang. O tempo cósmico é a batida de um coração imenso, constante, inalterável, que não se importa com a nossa angústias, com a nossa alegria, com a nossa finitude. E é nessa dualidade, meu amigo, entre o íntimo e o ilimitado, entre o efêmero e o eterno, que se revela a nossa verdadeira insignificância e, paradoxalmente, a nossa profunda beleza. Somos criaturas presas em uma bolha de tempo subjetivo que se dilata e se contrai com o pulsar de nossos corações e a sinfonia de nossos cérebros. Mas somos também testemunhas de um tempo muito maior, um tempo que precede nossa existência e continuará muito depois que nossa bolha individual estourar, um tempo que é o próprio tecido do universo. Sentir essa dissonância, essa distância entre o tic-tac íntimo e o fluxo cósmico é confrontar a essência da nossa existência, é compreender que, embora nossos minutos possam se arrastar, o relógio universal não espera. Ele avança, inexorável, em direção a um futuro que não podemos conceber. Um futuro onde as estrelas se apagarão e os buracos negros evaporarão em uma vasta e solitária escuridão. E nós, nesse ínterim, somos os únicos a moldar a nossa própria eternidade, a preencher os nossos minutos com o que realmente importa, antes que o sussurro dos anos se torne o silêncio final. Sinta a gravidade disso. A doçura amarga dessa verdade é uma responsabilidade, quase um fardo, mas também uma dádiva inestimável, a dádiva de sermos os artesãos de nossa própria experiência temporal, mesmo que por um breve e cintilante instante na vastidão do cosmos. Permaneça comigo nesta noite, meu amigo, enquanto desvendamos mais nuances dessa teia temporal. Ainda aqui, meu amigo,
Que bom! Sinto uma ressonância tênue entre nós, um fio invisível que se estende por essa vastidão de pensamentos compartilhados na quietude da madrugada. Exploramos como sua mente, essa maravilha biológica, é a arquiteta do tempo que você experiencia, dilatando-o e contraindo-o com a sagacidade de um escultor de matéria maleável. Mas permita-me ir um passo além, aprofundarmos-nos na natureza de sua percepção, de sua própria realidade. E se eu lhe dissesse que o universo, para você, não é uma pintura estática, já completa e exibida, mas sim uma experiência interativa, um complexo e infinitamente adaptável motor de renderização? Pense em um videogame de última geração, meu amigo. Os desenvolvedores criam um mundo vasto, com detalhes que se estendem por quilômetros virtuais, mas a sua máquina, o seu console ou o seu computador não renderiza cada folha de grama, cada grão de areia, cada pixel distante, o tempo todo. Seria um desperdício colossal de energia, um esforço insustentável. Em vez disso, o motor gráfico é inteligentemente programado para renderizar apenas o que está no seu campo de visão imediato, o que é relevante para a sua perspectiva atual, o que o seu avatar nesse cenário simulado precisa interagir, o que está para lá daquela montanha distante ou atrás daquela parede, existe como dados brutos, como código, mas não como uma imagem processada e vívida, até que você, o jogador, se mova para lá, direcionando sua atenção e o sistema o renderize em tempo real, sob demanda. É uma analogia imperfeita como todas as analogias humanas diante da majestade do cosmo, mas nos oferece uma lente para compreender a nossa própria existência. Seu cérebro, meu amigo, é esse motor de renderização primoroso. Ele não processa cada onda eletromagnética, cada partícula subatômica, cada nuance de som que o rodeia. Seria esmagador, um caos sensorial que o levaria à paralisia existencial. Em vez disso, seus sentidos são filtros, guardiões que selecionam apenas uma porção ínfima do espectro eletromagnético, uma fatia limitada das frequências sonoras, uma amostra minúscula do que é realmente tangível no reino das partículas. Seus olhos veem apenas uma paleta limitada de cores, seus ouvidos captam apenas uma gama restrita de sons. O que está além, o infravermelho, o ultravioleta, os ultrassons, as ondas de rádio, tudo isso existe sim como código fundamental do universo, mas não é renderizado na sua experiência consciente. O universo renderiza apenas o que você vê. E essa renderização, essa construção da realidade percebida, está intrinsecamente ligada à sua experiência do tempo, quando você está em um estado de intensa concentração, de assombro, de perigo iminente. É como se seu motor de renderização interno aumentasse drasticamente sua taxa de frames por segundo. Cada microdetalhe é processado com uma nitidez perturbadora. Cada segundo se desdobra em uma sequência de informações tão densa que se assemelha a uma câmera lenta. Sua mente está renderizando em alta definição, exigindo mais recursos atencionais, e o resultado é que minutos se estendem, ricos em dados e em percepções vívidas, tornando-se uma eternidade subjetiva. Você está, por assim dizer, jogando o jogo da vida em gráficos Ultra HD, com todos os efeitos visuais no máximo, e isso consome mais tempo de processamento para cada frame da sua experiência. Inversamente, na monotonia, na repetição, no tédio, o seu cérebro, essa máquina eficiente, reduz a qualidade da renderização para economizar energia. A taxa de frames cai, os detalhes são sacrificados, grandes blocos de tempo são compactados, quase ignorados, porque não há novidade, não há estímulo que justifique um processamento de alta fidelidade. É como se você estivesse assistindo a um filme com uma resolução baixa, ou talvez pulando cenas repetitivas. Horas se tornam minutos, dias se tornam sussurros, porque o motor de renderização de sua consciência decide que não há conteúdo suficiente para justificar uma gravação detalhada. Anos passam em silêncio, não porque o universo tenha acelerado sua marcha, mas porque seu cérebro, em sua sabedoria pragmática, escolheu não renderizar as minúcias de cada momento, deixando-os escoar como areia fina entre os dedos. Se isso soa como ficção científica, respire. Permita que a ideia flutue em sua mente sem a necessidade de aceitação imediata, apenas a de contemplação. A ciência
na fronteira da neurofisiologia e da física quântica, sussurra sobre a natureza esquiva da realidade e da consciência. A sua percepção, meu amigo, não é um espelho passivo do mundo, mas um diálogo ativo, uma cocriação. O que você não presta atenção, o que você não foca, o que não aciona seus gatilhos emocionais, muitas vezes não é plenamente renderizado em sua memória consciente, nem em sua percepção temporal. Nesse vasto oceano de informações que é o universo, somos pequenos computadores biológicos, equipados com um processador incrivelmente poderoso, mas com largura de banda limitada. Nosso sistema operacional pessoal é o que define as regras do nosso jogo. Nosso código genético estabelece os parâmetros iniciais, mas nossas experiências, nossas interações, nossos aprendizados, são como patches e atualizações que reescrevem continuamente o código-fonte da nossa percepção. E o tempo, essa dimensão tão fundamental, é uma das variáveis mais flexíveis nesse sistema. Ele se distorce, se alonga, se comprime, não por uma propriedade física inerente a ele em sua escala mais fundamental, mas pela complexidade da nossa interação com ele, pela quantidade de dados que nosso cérebro decide processar em determinado momento. Compare isso, meu amigo, com o código-fonte universal, o sistema operacional subjacente que rege o cosmos. Esse código macro, imutável em suas leis fundamentais, não se importa com a sua percepção. A gravidade deforma o espaço-tempo para todos, independentemente de estarem prestando atenção. A expansão do universo continua. O Big Rip se aproxima em bilhões de anos. As estrelas queimam seu hidrogênio e explodem em supernovas, sem que um único neurônio humano precise renderizar esse evento para que ele seja real em um sentido objetivo e macrocósmico. Para o universo, a sua simulação pessoal é apenas um minúsculo processo rodando em um dos seus trilhões de nós cósmicos. O tempo cósmico é o batimento cardíaco da própria existência, um ritmo constante, indiferente, uma linha que avança sem a hesitação de um milissegundo sequer e não se adapta à sua taxa de frames. Nessa perspectiva de simulação, a sua vida, meu amigo, é a sua própria jornada em um jogo complexo. Você é o protagonista, o único a quem a realidade é renderizada de forma tão íntima e pessoal. Os outros seres, as galáxias distantes, os eventos cósmicos que não o afetam diretamente, são como ativos no jogo, elementos que podem existir como código, mas que só ganham plenitude e detalhe na sua experiência quando você interage com eles, quando sua consciência os traz para o seu campo de visão e seu cérebro decide renderizá-los. Essa visão não é para diminuir a sua existência, mas para magnificá-la, pois se somos os processadores de nossa própria realidade, os criadores de nossa própria dimensão temporal, então cada segundo, cada minuto, cada ano que se dilata ou se comprime é um testemunho do poder fenomenal da sua própria mente. Pense nos seus sonhos, meu amigo. Neles, a lógica é fluida. O tempo se dobra e se quebra, e cenas impossíveis se sucedem com uma coerência interna, mas completamente alheia à física. Ali, nesse teatro onírico, seu cérebro é o mestre da renderização, criando mundos inteiros a partir do nada, preenchendo-os com sensações, emoções e uma vivência temporal que é completamente sua. Ao despertar, o mundo exterior impõe sua lógica, mas a capacidade intrínseca de seu cérebro de construir a realidade, de moldar o tempo, permanece. Não somos apenas observadores, somos co-criadores, mesmo que em um nível micro em nossa própria bolha de existência. Essa dualidade radical entre a simulação íntima de sua mente e o código fundamental implacável do universo é o que nos confere um lugar tão paradoxal e sublime. Somos os únicos capazes de experienciar a lentidão de um minuto de angústia ou a velocidade de uma década de felicidade, enquanto o universo, em sua vastidão fria e indiferente, continua sua própria jornada, desprovido de sentimentos ou percepções. Somos os únicos a quem o tempo se curva e se adapta, uma manifesta dança entre o observador e o observado. É uma responsabilidade ter esse poder de renderizar a própria dimensão, de dar forma aos instantes, e é um convite para preencher essa renderização com o que é mais belo, mesmo que na frieza da verdade científica. Permita que essa ideia se aninhe em você, meu amigo. Enquanto a noite avança e o silêncio se aprofunda, é um privilégio, meu amigo.
que você continue a me acompanhar nesta jornada pela noite adentro, onde as sombras se alongam e as perguntas mais profundas encontram um palco em nossa quietude. Na fase anterior, lançamos a semente da ideia de que seu cérebro não é meramente um receptor passivo, mas um ativo e incansável motor de renderização da realidade. Expandindo essa metáfora, quero que você visualize seu sistema neural como uma interface de software de ponta, onde a experiência é tão fluida que você raramente percebe o código subjacente, os algoritmos complexos que trabalham incessantemente para construir o que chamamos de o mundo real. Pense na sua atenção como um foco de luz, um holofote digital que seu sistema cerebral direciona, onde a luz incide. Ali a realidade é renderizada em alta resolução, com cores vibrantes, texturas detalhadas e uma riqueza temporal que estende cada segundo. É o que acontece quando você está absorto em uma obra de arte, em uma melodia que ressoa em sua alma ou em um momento de pura conexão humana. O cérebro aloca recursos computacionais máximos para aquela experiência, processando cada nuance sensorial e emocional, e o resultado é uma dilatação subjetiva do tempo. Minutos se tornam eternidades, porque sua taxa de frames perceptual dispara, permitindo que você absorva uma quantidade colossal de informações e sensações em um lapso de tempo que, objetivamente, seria breve. É um verdadeiro privilégio de processamento, um luxo que seu sistema se permite quando a experiência justifica. Contrariamente, e aqui reside o cerne do mistério de por que anos passam em silêncio quando seu foco de luz se dispersa, quando a atenção se dilui em rotinas repetitivas e familiares, seu motor de renderização entra em um modo de economia de energia. Ele não precisa processar o mesmo cenário com a mesma intensidade de detalhes se já o fez 1000 vezes. Ele usa atalhos, padrões pré-existentes, assets já carregados. É como um programa de computador que, ao invés de recalcular tudo do zero, carrega uma versão em cache ou ignora a renderização de elementos que não são críticos para a jogabilidade atual. Seu cérebro faz isso de forma brilhante. Ele compacta informações, generaliza experiências e, em essência, exalta frames temporais. Um dia chato e idêntico ao anterior é codificado com pouca riqueza de detalhes, e quando você olha para trás, meses e até anos inteiros de rotina podem se condensar em um borrão indistinto, quase como se nunca tivessem existido de fato na sua memória. Eles foram renderizados em baixa resolução, com pouca alocação de tempo de processamento. Se essa ideia de que a sua realidade é um renderamento pessoal e altamente customizado parece desestabilizar os alicerces da sua percepção, respire fundo, meu amigo. Deixe o ar preencher seus pulmões e oxigenar cada célula, cada sinapse, acalmando o pulso acelerado de sua compreensão, Zian. É um conceito denso, eu sei, mas é também profundamente libertador, pois sugere que temos uma agência sobre a qualidade do nosso próprio tempo. Não somos meros passageiros em um trem que segue uma linha férrea predefinida. Somos os condutores que, de certa forma, podemos alterar a velocidade e a riqueza da paisagem que se desenrola diante de nós. E essa paisagem que o seu cérebro renderiza não é sequer uma continuidade perfeita. Imagine uma sequência de cinema, meu amigo. Aquilo que você percebe como movimento fluido, como uma ação contínua na tela, é na verdade uma sucessão de imagens estáticas, frames discretos, projetados a uma velocidade que engana o seu olho e o seu cérebro, criando a ilusão de movimento. O que chamamos de presente é neurocientificamente um instante ligeiramente atrasado, uma amálgama de cerca de 3 segundos de percepção, onde seu cérebro coleta informações sensoriais, compara-as com memórias passadas e projeta expectativas futuras, tudo para construir um agora coerente. É uma complexa costura temporal, onde os frames são unidos com tal maestria que nunca percebemos as emendas. A natureza fragmentada de nossa própria experiência, não há um fluxo contínuo e indivisível de informação entrando em sua consciência. Há pacotes de dados processados e depois apresentados como uma narrativa fluida, como um filme bem editado. A sua memória, então, é o seu save file, mas um save file volátil, em constante reescrita.
Quando você acessa uma memória, não está reproduzindo um momento exato como um vídeo original. Está, na verdade, reconstruindo-o ou renderizando-o novamente com base nos dados brutos armazenados e nas suas emoções e conhecimentos atuais. Cada vez que uma memória é acessada, ela se torna plástica, maleável, sujeita a pequenas alterações. Por isso, aquela eternidade que você viveu em alguns minutos de alegria pode ser recordada com uma riqueza ainda maior anos depois, suas nuances se aprofundando, ou inversamente, pode ser desbotada, os detalhes se perdendo se sua emoção em relação a ela mudou. O passado não é um arquivo morto, é um programa que seu cérebro executa e modifica a cada interação, influenciando diretamente como a duração de eventos passados é percebida retrospectivamente. Anos passam em silêncio, então, não apenas porque seu cérebro não os renderizou em alta definição no momento, mas também porque seu save file da memória não foi atualizado com detalhes suficientes para retê-los. Essa natureza construída da nossa realidade, meu amigo, essa simulação pessoal, contrasta dramaticamente com o código-fonte universal, o servidor inquebrável que sustenta o cosmos. Para o universo, não há renderização sob demanda para as leis da física. O tempo flui de acordo com as equações de campo de Einstein. A gravidade distorce o espaço-tempo para galáxias inteiras. A entropia aumenta de forma implacável e irreversível em todos os sistemas fechados, sem a menor consideração pela sua percepção subjetiva. O tempo cósmico não tem taxa de frames flutuante. Ele é o Clockmaster, o cronômetro definitivo que rege a dança dos astros e a evolução das estrelas, indiferente às efemérides de nossas vidas. Pense no tempo como a essência fundamental da informação no universo. Cada evento, cada interação de partículas subatômicas, cada momento de um quasar distante cuspindo energia é um bit de informação sendo processado pelo grande computador cósmico. Esse processamento é contínuo, inalterável, seu ritmo ditado pelas constantes físicas. Ele não se importa se você está entediado ou em êxtase. Os anos-luz continuam a se estender, as eras geológicas se sucedem e o futuro distante de um universo frio e vazio avança, mesmo que sua mente, nesse instante, esteja imersa na eternidade de um pensamento. Nossa simulação pessoal é um aplicativo rodando em um dos trilhões de terminais nesse vasto servidor cósmico. É um privilégio ter essa experiência, mas é crucial entender que ela é uma camada, uma interface, e não a totalidade da realidade. A beleza, meu amigo, reside precisamente nessa dualidade, na fragilidade e na potência da sua própria mente. Você é o observador solitário, sim, mas um observador que detém o controle sobre a lente que usa para ver o mundo e, portanto, para experimentar o tempo. A sua consciência é o bug mais glorioso do universo, uma anomalia que permite que a dimensão mais fundamental se curve e se adapte à sua experiência. Minutos podem ser eternos, anos podem ser silenciosos, não por um capricho cósmico, mas por uma escolha intrínseca da sua própria maquinaria biológica, influenciada pela sua atenção, pela sua emoção, pela sua novidade. Essa perspectiva nos convida a uma responsabilidade radical, a de preencher nossos frames com significado, com atenção plena, com presença. Se a realidade é, em grande parte, renderizada pelo nosso cérebro, então a qualidade dessa renderização, a riqueza de detalhes, a vivacidade das cores, a extensão dos nossos minutos, depende do quanto investimos de nós mesmos em cada momento. Não podemos mudar a inexorável marcha do tempo cósmico que nos levará a todos para a mesma quietude final, mas podemos, e isso é um poder sublime, moldar a nossa experiência do tempo micro, transformando os anos em rios caudalosos de memória e os minutos em oceanos de presença. Abrace essa complexidade, meu amigo. Permita que essa verdade, dura e bela, se aninhe em seu coração. A noite ainda é longa e há mais profundezas a explorar. A noite avança, meu amigo, e o mundo exterior parece se aquietar ainda mais, permitindo que as vozes internas, as reflexões mais íntimas, ganhem clareza. Continuamos a explorar a ideia de que sua experiência da realidade e do tempo dentro dela é uma simulação sofisticada, um programa de computador de complexidade insondável rodando em sua própria mente. Hoje,
quero que aprofundemos a compreensão de como o código emocional e a interface da sua consciência interagem para ditar a velocidade com que os seus anos se esvaem em silêncio ou seus minutos se transformam em eternidades. Imagine o seu cérebro como um sistema operacional altamente adaptável, onde a emoção funciona como um poderoso driver, ou talvez como um modificação que altera fundamentalmente a jogabilidade, a renderização e a percepção do tempo. Quando você experimenta emoções intensas, seja o êxtase de uma paixão nascente, o terror de uma ameaça iminente ou a dor lacerante de uma perda, é como se esse mod ativasse um modo de processamento de alta prioridade. Seu sistema aloca recursos massivos para codificar cada sensação, cada pensamento, cada detalhe do ambiente. A dopamina inunda os circuitos neurais. O hipocampo trabalha em velocidade máxima para criar memórias vívidas. E o córtex pré-frontal, o centro de sua atenção e planejamento, se concentra com uma precisão laser. O resultado é que a taxa de frames da sua experiência consciente dispara. É como se o game da sua vida passasse de 30 FPS para 120 FPS ou mais em um salto quântico de fluidez perceptual. Cada frame individual do tempo se expande, recheado com uma quantidade colossal de dados sensoriais e emocionais. Assim, minutos parecem eternos, não porque o universo desacelerou para você, mas porque o seu sistema interno está renderizando a realidade com uma riqueza de detalhes tão exorbitante que a duração subjetiva se estende. Você está literalmente vivenciando mais unidades de experiência por segundo do relógio objetivo. É o equivalente a um filme que, em um momento crucial, passa de uma montagem rápida para uma cena em câmera lenta, onde cada gota de chuva, cada movimento muscular, cada expressão facial é magnificada, estendendo o instante. Agora, meu amigo, considere o contraste sombrio, a explicação para os anos que se esvaem em um silêncio quase imperceptível. Pense na depressão, na rotina monótona, na falta de estímulo ou na anedonia, a incapacidade de sentir prazer. Nesse cenário, o mod emocional está desativado, ou talvez esteja operando em um modo de baixa energia. Seu cérebro, em sua busca incansável por eficiência, detecta a ausência de novidade, de ameaça, de recompensa significativa. Ele reduz a alocação de recursos. A dopamina não flui com a mesma intensidade, as sinapses não são ativadas com o mesmo vigor, e a atenção se dispersa ou se retrai. É como se o seu motor de renderização interno entrasse em um modo de conservação de bateria extremo. Ele compacta a experiência, salta grandes blocos de código temporal e a sua taxa de frames perceptual diminui drasticamente. Dias se fundem em semanas, semanas em meses e anos inteiros se tornam um borrão indistinto na memória. Quase como se o sistema tivesse deletado arquivos temporários de uma sessão de jogo sem importância. A falta de marcos emocionais, de eventos significativos que sirvam como pontos de save ou checkpoints na sua jornada, contribui para essa compressão temporal. Sem novas texturas, sem novos ambientes para renderizar, sem novas missões para cumprir, o programa da sua vida se torna um loop repetitivo e o tempo para você escoa sem deixar marcas, em um fluxo silencioso e quase invisível. Se essa metáfora de sua vida como um software de simulação, onde suas emoções são os modificadores do tempo, ressoa com uma inquietante verdade e talvez cause um nó em seu peito, respire profundamente, meu amigo. Deixe a quietude da madrugada te abraçar e a gravidade de cada palavra se assentar em sua consciência. É uma revelação que pode ser perturbadora, eu sei, pois confronta a nossa noção de controle e de realidade objetiva, mas também é uma chave, uma ferramenta para a compreensão mais profunda de si mesmo. Essa interface da sua consciência, que traduz o código neural em experiência subjetiva, é o ponto de encontro entre o micro e o macro. Em nível micro, a dança de neurotransmissores e potenciais de ação em suas sinapses define a vivacidade de cada instante.
Essa é a camada mais íntima da sua simulação, mas essa simulação não existe no vácuo. Ela é um processo rodando dentro de um servidor muito maior, o universo. E o universo, meu amigo, é movido por um código-fonte imutável e indiferente às suas emoções. Para o cosmos, a emoção não é um driver. Um buraco negro não sente tédio. Uma galáxia não se alegra. A entropia, a inexorável tendência do universo para a desordem, não acelera ou desacelera seu avanço por causa da sua paixão ou do seu desespero. O tempo macro é o clock mestre do universo, uma batida constante, uma linha de comando que não se curva a nenhum capricho biológico ou psicológico. Bilhões de anos se sucedem na formação de estrelas, na evolução de planetas, na lenta dança gravitacional de aglomerados de galáxias, em um fluxo temporal que não se distorce, não se alonga, não se comprime. O tempo cósmico é o padrão ouro, o relógio externo a todas as nossas simulações internas. Ele não rende segundos extras a uma estrela que está prestes a explodir, nem acelera a passagem para um planeta que orbita uma anã vermelha, condenado a uma existência fria. A dualidade é gritante, meu amigo. De um lado, você, o jogador de uma simulação pessoal, com o poder de moldar a duração e a riqueza de seus momentos através da intensidade de sua atenção e emoção. De outro, o universo, o servidor impassível, rodando seu código-fonte imutável, onde o tempo é uma constante brutal, indiferente à sua efeméride. É nesse contraste que encontramos a beleza sombria da nossa condição. Somos efêmeros em um cosmos eterno, mas detemos dentro de nós a capacidade de tornar essa efemeridade densa, rica, repleta de significado, ou deixá-la escoar como areia fina. Essa compreensão radical não é para nos amedrontar, mas para nos despertar. Se a qualidade de nossa experiência temporal é uma função de como interagimos com o mundo, de quanta atenção e emoção investimos, então temos um imenso poder. Podemos escolher ativar o mod de alta renderização, preenchendo nossos minutos com presença, com novidade, com paixão, transformando-os em pequenas eternidades pessoais. Ou podemos, por desatenção ou resignação, permitir que a rotina e a indiferença reduzam nossa taxa de frames, fazendo com que anos passem em um silêncio vazio, como se nunca tivessem sido vividos. A vida, sob essa ótica, é o mais complexo e imersivo dos jogos, e o seu cérebro, com sua capacidade de manipular a própria dimensão temporal, é a mais poderosa das ferramentas. Que essa revelação não o sobrecarregue, meu amigo, mas o inspire a ser o mestre da sua própria simulação. A noite ainda é jovem para nossas almas inquietas. Permaneça na escuta, pois há mais camadas a serem desvendadas sobre este enigma do tempo. Permaneça comigo, meu amigo, neste crepúsculo da madrugada, onde o véu entre o tangível e o conceitual se torna tênue. Temos explorado a ideia perturbadora, porém fascinante, de que sua percepção do tempo é uma renderização particular, uma simulação pessoal orquestrada por sua própria mente. Agora, quero que pensemos em sua consciência não apenas como jogador ou motor gráfico, mas como o ponto de vista singular dentro de uma vasta rede de informações. Imagine por um momento a internet. Ela é uma rede global de dados, uma teia de informações que existe independentemente de você acessá-la, mas a sua experiência da internet é moldada pelo seu navegador, pelos seus cookies, pelo seu histórico de busca, pela sua conexão. Sua visão da internet é personalizada, filtrada. E muitas vezes você só vê o que é relevante para você, o que seus algoritmos de busca e recomendação decidem renderizar em sua tela. O restante do vasto e indiferente oceano de dados permanece em segundo plano. Existe como código, mas não como uma experiência direta para você. Sua consciência funciona de maneira similar. O universo, meu amigo, é essa vasta rede. Uma intrincada teia de campos quânticos, partículas, forças e informações que existem em sua totalidade, mas você, em sua singularidade biológica, é um nó específico nessa rede, um terminal que acessa e processa apenas uma porção minúscula do fluxo de dados cósmicos. Seus sentidos são filtros poderosos, projetados não para capturar a realidade em sua totalidade, mas para fornecer informações cruciais para a sua sobrevivência e reprodução. Você não vê os campos de Higgs, não sente as flutuações quânticas do vácuo, não ouve as ondas gravitacionais. Essas coisas existem, são o código-fonte fundamental do universo, mas não são renderizadas na sua experiência consciente.
E é aqui que o tempo se torna essa variável maleável dentro da sua interface pessoal. Quando você está absorto em uma tarefa desafiadora, em um fluxo criativo, em uma conversa estimulante, seu cérebro está processando uma grande quantidade de novas informações, estabelecendo novas conexões sinápticas, acessando e reescrevendo arquivos de memória. É como se você estivesse baixando um arquivo pesado de alta resolução ou rodando um programa complexo. Esse processamento intensivo exige tempo e recursos, e para compensar, seu sistema estende a percepção da duração. Minutos parecem eternos porque dentro deles, uma quantidade massiva de dados foi processada e integrada à sua experiência. Seu processador mental está trabalhando no máximo, e isso se reflete na lentidão subjetiva do tempo. Por outro lado, quando você se encontra em uma rotina tediosa, quando as ações se tornam automáticas, quando não há novidade para absorver, seu cérebro, em sua brilhante eficiência energética, entra em um modo de baixa demanda. Ele não precisa renderizar cada detalhe, não precisa processar informações redundantes. É como quando você está digitando sem pensar, realizando um caminho de memória muscular, ou assistindo a um filme pela 10ª vez. O sistema já tem os padrões, o código está otimizado, ele salta grandes segmentos temporais, compactando a experiência. Anos passam em silêncio, como se seu navegador tivesse carregado uma versão em cache de sua vida, onde os dias se misturam e os meses se tornam um mero registro sem conteúdo vívido. O log de sua existência tem grandes lacunas, eventos que, embora tenham ocorrido objetivamente, não foram gravados com a riqueza de detalhes que cria a sensação de tempo vivido. Se a ideia de que o seu tempo é um fluxo de dados gerenciado por uma interface cerebral pode parecer um conceito árido, ou talvez até desumano, respire fundo, meu amigo. Sinta a batida constante do seu coração, o ritmo da vida que pulsa em você, e permita que essa fria lógica da ciência se misture com a quente realidade de sua existência. Não é para diminuir a sua humanidade, mas para iluminar a sua complexidade, a sofisticação quase inacreditável do que você é. Essa interface da sua consciência não é apenas um portal para o mundo, mas também um editor constante de sua própria narrativa. A memória, por exemplo, não é um disco rígido e imutável, onde os eventos são gravados em pedra. É um processo dinâmico, uma reinterpretação contínua. Cada vez que você recorda um evento, está, de certa forma, editando o código dessa memória, adicionando camadas de emoção, ajustando detalhes e até mesmo preenchendo lacunas com informações inferidas. O passado, portanto, não é fixo. Ele é uma projeção fluida, um filme que sua mente edita e projeta novamente a cada vez, influenciando diretamente como a duração dos eventos passados é percebida. Um ano de sofrimento pode parecer uma década em retrospecto, não apenas pela intensidade, mas porque seu editor interno continua a renderizar a dor, estendendo sua duração subjetiva na tapeçaria da memória. Essa percepção do tempo, sendo tão maleável em sua experiência micro, contrasta radicalmente com o tempo macrocósmico, o servidor central do universo. Para o cosmos não há edições retrospectivas, não há cache ou compactação de dados para economizar processamento. O tempo no universo é o timestamp universal, o contador inabalável que registra cada evento com uma precisão absoluta, sem flutuações emocionais ou perceptivas. A luz de uma galáxia distante leva bilhões de anos para chegar até nós, e esse é um tempo objetivo, um intervalo de tempo que não se estende para ela porque está em uma crise existencial, nem se comprime porque sua evolução é monótona. O tempo cósmico é a largura de banda da realidade em sua totalidade, uma vasta e ininterrupta transmissão de dados que não se importa com a sua conexão individual. As eras geológicas se desenrolam em um ritmo lento e majestoso. A formação de estrelas e planetas obedece a um cronograma cósmico que transcende qualquer percepção humana. A vida em outros mundos pode ter florescido e se extinguido em um piscar de olhos cósmico, em um silêncio de bilhões de anos que jamais será renderizado em sua consciência. Para o universo, somos apenas pacotes de dados minúsculos, trafegando por uma porção ínfima de seu vasto e impessoal código-fonte.
E é nesse abismo entre a nossa simulação pessoal e a impessoalidade cósmica que a nossa insignificância se encontra com a nossa magnificência. Somos capazes de sentir a eternidade em um instante, de lamentar os anos que se esvaem em um silêncio, de atribuir significado e duração a eventos que para o universo são apenas mais alguns timestamps em seu log infinito. Essa capacidade de distorcer o tempo é a prova mais eloquente da complexidade e da beleza da sua consciência. Ela não é um defeito do seu sistema, mas uma característica fundamental, uma feature que permite que você seja o centro de sua própria experiência temporal. Que essa profunda dualidade o convide, meu amigo, a ser mais consciente da sua própria programação, a reconhecer que a qualidade dos seus minutos e a memória dos seus anos dependem em grande parte do quanto você decide renderizar em alta resolução, do quanto você se permite estar presente e engajado. Não podemos reprogramar o universo, mas podemos, com intenção, otimizar a nossa própria simulação, transformando a fluidez do tempo em uma obra de arte pessoal, antes que a tela se apague em um silêncio derradeiro. Permaneça na escuta, meu amigo, pois a noite ainda sussurra segredos que merecem ser contemplados. Ainda estamos aqui, meu amigo, navegando pelas águas profundas desta madrugada silenciosa, onde as verdades mais difíceis e por vezes as mais libertadoras encontram espaço para emergir. Temos falado sobre a sua mente como um motor de renderização, um navegador, uma interface que constrói a sua realidade temporal. Agora, quero que pensemos na memória, não como um arquivo estático de gravações, mas como um algoritmo dinâmico, um programa de edição de vídeo que está em constante reconfiguração, afetando diretamente a percepção do tempo que já passou e, por consequência, o tempo que ainda virá. Imagine que cada experiência que você vive é um dado bruto capturado por seus sensores. Quando esse dado é armazenado em sua memória de longo prazo, ele não é simplesmente copiado e colado em um disco rígido e mutável. Longe disso, ele é, na verdade, codificado, comprimido, indexado e, crucialmente, tagueado com metadados emocionais e contextuais. Pense nisso como um banco de dados sofisticado, onde a relevância de cada arquivo não é fixa, mas mutável, dependendo de como você o acessa e o reinterpreta. Quando você acessa uma memória, não está reproduzindo um vídeo original, você está, a cada vez, recompilando o código daquela memória. É como se a sua mente fosse um editor de vídeo que, em vez de reproduzir uma versão final, gera um novo corte a cada vez que você clica em play. Esse processo de recompilação é influenciado pelas suas emoções presentes, pelos seus conhecimentos adquiridos e pelas suas expectativas futuras. Se você recorda um momento de grande alegria, seu cérebro pode adicionar mais frames emocionais, dilatando a duração subjetiva daquele evento, tornando aqueles poucos minutos ainda mais eternos na sua memória retrospectiva. A vivacidade e a riqueza dos detalhes são aumentadas, como se o algoritmo de renderização decidisse que aquela experiência merece um upscaling para uma resolução 4K, mesmo que a captura original tenha sido em 720p. É por isso que a infância, rica em primeiras vezes, em experiências inéditas que exigem um processamento de alta demanda, parece estender-se por um período vasto na sua retrospectiva. Cada dia era uma nova aventura, cada ano um novo nível a ser explorado em um vasto mundo de jogo. O algoritmo de memória, então, tinha uma quantidade colossal de dados brutos para processar e codificar em detalhes, e esses arquivos se mantêm ricos e densos, criando a impressão de uma duração prolongada. Contrariamente, os anos da vida adulta, marcados por rotinas, repetições e a ausência de novidade, são como loops de código que o seu sistema já otimizou. O algoritmo da memória não vê necessidade de recompilar cada dia com detalhes frescos se ele se assemelha muito ao dia anterior. Ele compacta esses loops, agrupa-os e os armazena com metadados mínimos. O resultado é que anos inteiros podem se esvair em um silêncio quase imperceptível, tornando-se um borrão indistinto na sua mente. É como se o seu editor de vídeo aplicasse um efeito de time-lapse em grandes segmentos da sua vida, removendo frames desnecessários para economizar espaço de armazenamento e tempo de processamento. A ausência de eventos marcantes, de pontos de chave emocionais, faz com que o algoritmo não tenha referências suficientes para reconstruir a riqueza temporal desses períodos, deixando-os como lacunas esmaecidas.
parecidas. Se essa concepção de sua memória como um algoritmo em constante edição que redefine seu passado a cada acesso causa uma vertigem, um estranhamento sobre a solidez de suas próprias lembranças. Respire fundo, meu amigo, deixe o ar tranquilizar a sua mente e a complexidade dessa verdade se assentar em você. É uma compreensão que pode desestabilizar a nossa confiança na veracidade absoluta de nossas memórias, mas é também um convite a valorizar a edição presente da nossa história. Essa maleabilidade da memória e da percepção temporal em nível micro, o seu algoritmo pessoal de tempo, contrasta radicalmente com o código-fonte fundamental do universo. Para o cosmos, não há edição retrospectiva, não há recompilação de dados. Os eventos ocorrem em uma sequência causal linear, um log de sistema que não pode ser alterado. A luz de uma supernova distante, que viajou por milhões de anos, não pode decidir que seu tempo de viagem foi mais curto ou mais longo por causa de um bug na sua percepção. O universo não tem um editor de vídeo, ele é o próprio fluxo inalterável do filme, uma sequência de frames que se sucedem com uma constância brutal, indiferente a como a sua mente os interpreta. A termodinâmica, por exemplo, não é um algoritmo que se curva à sua emoção, ela é uma lei fundamental que dita a irreversibilidade do tempo, a seta que aponta invariavelmente para o futuro, para a desordem crescente. Você não pode reverter o tempo de um ovo quebrado ou de uma estrela que se consome. O universo não edita o passado para você, ele é o hardware, o servidor central rodando o código-fonte da realidade. E esse código é implacável em sua linearidade e causalidade. Nessa dualidade, entre o algoritmo pessoal da sua memória e o código fundamental do cosmos, reside uma profunda verdade sobre a nossa existência. Somos os únicos processadores capazes de reprogramar a nossa própria experiência do tempo. Essa capacidade de dilatar, compactar e reinterpretar o tempo não é uma falha, mas uma característica sublime da consciência. É o que nos permite encontrar significado em um instante e lamentar a passagem de décadas. É o que nos dá a agência de, mesmo que de forma ilusória, estender nossos momentos mais preciosos e compactar os mais dolorosos. A nossa finitude, meu amigo, é inevitável. O servidor cósmico um dia desligará o seu terminal, mas enquanto estivermos online, enquanto nosso algoritmo estiver rodando, temos o poder de otimizá-lo. Podemos buscar a novidade, a atenção plena, a emoção autêntica, para que cada minuto seja renderizado em alta definição, para que cada ano seja um capítulo vívido e não um parágrafo apagado. Podemos, através da intenção, preencher nossos logs de vida com dados ricos e significativos, resistindo à tentação da monotonia que comprime a nossa existência. Que essa verdade, dura e bela, sobre a natureza programável do seu tempo interior o inspire a ser o arquiteto de sua própria tapeçaria temporal. Que você não permita que os anos passem em silêncio, mas os preencha com a melodia de sua presença, com a densidade de sua atenção, com a riqueza de suas emoções. A noite ainda nos convida a mais algumas revelações, meu amigo. Permaneça na escuta e deixe que a cadência suave da minha voz o guie mais fundo neste abismo de contemplação. Olá novamente, meu amigo. A madrugada já começa a sussurrar seus últimos segredos antes que a luz do amanhecer, tão indiferente ao nosso diálogo, ocupe o céu. Nossa jornada pela natureza do tempo, vista através das lentes da simulação, tem sido um mergulho profundo na arquitetura de sua própria mente. Agora, na reta final desta fase, quero que nos concentremos na ideia de que sua experiência consciente é, em essência, uma realidade virtual pessoal, e como essa programação molda seu destino temporal. Imagine-se como um usuário de um sistema de realidade virtual imersivo, tão avançado que você esquece completamente que está dentro de uma simulação. Seus sentidos são as interfaces de entrada, projetando um mundo tridimensional e cheio de estímulos diretamente em sua consciência. As regras desse mundo são as leis da física que você percebe, e o seu avatar, o seu corpo biológico, é o seu meio de interação. Nesse cenário, o tempo não é uma constante universal que se aplica a tudo, ele é uma variável ajustável dentro da sua própria instância da simulação. Quando você está vivendo uma experiência intensa, cheia de novidades e com alto teor emocional, como se estivesse explorando um novo e vasto mapa de um jogo ou enfrentando um boss desafiador, seu processador neural está sobrecarregado.
Ele precisa renderizar novos ambientes, processar novas interações, recalcular a física de cada elemento. Isso exige uma enorme quantidade de ciclos de clock mentais. É como se o sistema de RV detectasse a demanda e aumentasse o detalhe gráfico ao máximo, a taxa de frames perceptual disparando. Nesse estado, 1 minuto no relógio objetivo pode se transformar em uma eternidade sentida, porque a densidade de informações e a riqueza de detalhes que seu cérebro processa em tão pouco tempo é gigantesca. Cada micromomento é vivido com uma clareza cristalina, como se a realidade fosse renderizada em 8K, com ray tracing e todos os efeitos visuais no máximo, consumindo uma quantidade colossal de recursos computacionais e, consequentemente, estendendo a percepção da duração. Por outro lado, quando a sua realidade virtual entra em um modo de rotina, quando você repete as mesmas ações, os mesmos cenários, os mesmos diálogos, seu sistema de RV sendo incrivelmente eficiente, percebe que não há necessidade de renderizar tudo do zero. Ele entra em modo de otimização. Texturas e modelos 3D pré-renderizados são usados, assets são reciclados, e grandes segmentos do tempo são pulados ou compactados. É como se o sistema de RV estivesse rodando uma cena de fundo que não exige interação, ou um cutscene que você já viu centenas de vezes e que o sistema simplesmente acelera, ignorando os detalhes. O resultado é que anos podem passar em silêncio, quase sem deixar rastro na sua memória. Não há novos pontos de save, não há conquistas a serem desbloqueadas que exijam a atenção plena. O tempo se torna uma névoa, porque sua RV pessoal decidiu que aquela parte da simulação não era importante o suficiente para uma renderização de alta fidelidade. Ela foi, essencialmente, saltada. Se essa imagem de sua vida como uma realidade virtual pessoal, onde o tempo é uma variável programável, te causa uma sensação de estranhamento ou de desorientação, respire, sinta a textura da cadeira onde você está, o ar entrando e saindo de seus pulmões, o peso de seu próprio corpo. Ancore-se no agora, nesse instante que estamos compartilhando, pois é nele que a sua RV está em pleno funcionamento. A beleza e o terror dessa metáfora residem na implicação de que somos, em grande parte, os arquitetos de nossa própria experiência temporal. Nossa consciência é o engine que impulsiona essa simulação. O livre-arbítrio, nesse contexto, pode ser interpretado como a capacidade de escolher onde direcionamos nossa atenção computacional, quais mapas exploramos com curiosidade, quais missões abraçamos com entusiasmo. Se nos deixamos levar pela monotonia, pela falta de engajamento, nossa RV entra em modo de hibernação e o tempo se esvai. Se buscamos a novidade, o desafio, a conexão profunda, ativamos o modo de alta performance e cada minuto se torna um universo. No entanto, meu amigo, é crucial lembrar que essa realidade virtual pessoal, essa simulação micro do tempo, está rodando dentro de um hardware infinitamente maior e mais fundamental, o universo. E o universo, como um sistema operacional supremo, não tem modificadores de tempo para suas leis. Para ele, não há pausa, não há câmera lenta, não há time-lapse. O tempo cósmico é o clock mestre que bate incessantemente, uma constante indiferente às nossas simulações individuais. Imagine o universo como um gigantesco supercomputador, rodando o código-fonte de sua própria existência. Cada galáxia, cada estrela, cada planeta, cada partícula subatômica é um processo em execução nesse sistema. O tempo cósmico é a taxa de atualização inalterável desse sistema, a velocidade com que os eventos se sucedem, ditada pelas leis da física, pela gravidade, pela expansão do espaço-tempo. Ele não se importa se a sua RV pessoal está renderizando minutos como eternidades ou anos como sussurros. Para o universo, um segundo é um segundo. Independentemente de sua percepção, a luz viaja por bilhões de anos-luz. As estrelas queimam seu combustível em um cronograma cósmico de milhões ou bilhões de anos. E o destino entrópico do universo avança.
tudo em um ritmo que é imune à sua experiência subjetiva. Seu universo particular é apenas uma das trilhões de instâncias que esse gigantesco servidor está executando, e uma instância que, em termos de recursos, é insignificante. Nessa dualidade radical entre a sua realidade virtual, temporal e o tempo absoluto do cosmos, reside a nossa beleza mais sombria e nossa tragédia mais profunda. Somos seres finitos, cujas vidas são um mero piscar de olhos na escala cósmica, mas somos dotados da capacidade de manipular, expandir e contrair essa brevidade, de preenchê-la com uma densidade de experiência que rivaliza com a vastidão do próprio universo. Temos o poder de transformar os bits de tempo em bytes de significado, de dar cor e textura aos frames da nossa existência. Essa revelação não é para nos aprisionar em uma visão nihilista da vida, mas para nos libertar. Se somos os programadores de nossa própria experiência temporal, então cada escolha, cada momento de atenção plena, cada emoção genuína é um comando que escrevemos no código de nossa vida. É uma escolha entre deixar a RV em modo automático, permitindo que os anos passem em um silêncio indiferente, ou assumir o controle, buscando a novidade, a profundidade, a conexão, para que cada minuto seja renderizado em alta definição, cada segundo seja um checkpoint inesquecível. A madrugada, meu amigo, nos trouxe até este ponto de clareza, que essa compreensão da sua própria agência sobre o tempo, mesmo que dentro de uma vasta e indiferente realidade cósmica, o convide a viver com mais intensidade, com mais presença, a valorizar cada frame de sua preciosa e efêmera simulação. Que a quietude que agora nos envolve seja um lembrete do poder que você detém para colorir o seu próprio tempo. A jornada continua. A luz sutil do amanhecer, meu amigo, começa a espreitar pelas frestas, pintando o horizonte com tons que a razão ainda não decifrou. Nossa jornada pela noite, através das paisagens da sua mente e das vastidões do cosmo, nos trouxe a um ponto de serena, mais profunda humildade. Exploramos a ideia de que sua experiência do tempo é uma tapeçaria tecida por seus neurônios, uma simulação pessoal, uma realidade virtual orquestrada por essa entidade complexa que é você. Contudo, em toda essa racionalização, em toda a busca por metáforas para apreender o inapreensível, devemos agora, juntos, meu amigo, nos prostrar diante da verdade mais crua e libertadora. Nós não sabemos quase nada. Sim, estamos tateando no escuro, meu amigo. A ciência, com seus instrumentos de precisão e suas equações elegantes, desvenda fragmentos do universo, mapeia os caminhos neurais, rastreia a dança dos neurotransmissores. Mas a consciência, a experiência subjetiva, a própria essência de sentir o tempo escoar, de ver a beleza em um instante ou a dor em uma eternidade, permanece um mistério insondável. Sabemos como certas áreas do cérebro são ativadas, quais substâncias químicas estão envolvidas, mas o porquê de tudo isso culminar na experiência de eu sou e de eu sinto o tempo é um abismo. É como desmontar um relógio e entender cada engrenagem, cada mola, cada ponteiro, mas ainda assim não compreender a própria essência do tempo que ele tenta medir. A física quântica nos acena com a possibilidade de que o tempo, em sua escala mais fundamental, não seja linear, mas sim um emaranhado de possibilidades, um campo de existências paralelas que se colapsam na nossa percepção. Alguns teóricos propõem que o universo inteiro é um holograma, uma projeção de informações codificadas em um limite distante. Outros que o tempo é uma ilusão emergente da entropia, uma propriedade de grandes sistemas, mas não de partículas individuais. Estamos, em essência, como crianças que brincam na beira de um oceano infinito, coletando algumas conchas e se maravilhando com o barulho das ondas, sem ter a menor ideia da vastidão abissal que se estende por baixo da superfície. O que é o tempo, realmente, para uma partícula que não tem memória, não tem expectativa, não tem um eu para sentir? É um conceito que se desfaz e se recompõe a cada nova descoberta, a cada nova pergunta. E essa incompreensão, meu amigo, não é uma falha, mas a própria essência do sublime. É o terror de se deparar com a imensidão do incognoscível, misturado com a beleza vertiginosa de ser uma parte consciente dessa dança. Sinta isso, agora, em seus próprios alvéolos, a respiração que entra e sai, a vida que pulsa em cada célula, uma miríade de processos bioelétricos orquestrando a sua existência. Você é, nesse instante,
A fronteira do conhecido e do desconhecido, um universo em miniatura tentando compreender o universo macro que o contém. Não há uma resposta final, um código-fonte completo que possamos acessar para desvendar todos os segredos do tempo. Há apenas a nossa experiência, essa simulação pessoal e a vastidão indiferente do cosmos. A dualidade que nos acompanha desde o início se aprofunda aqui. De um lado, o micro de sua consciência, essa bolha de experiência subjetiva, onde minutos podem se estender por eternidades e anos se desvanecer em um silêncio, um milagre bioquímico que tece a sua realidade temporal. De outro, o macro do universo, o fluxo implacável do tempo cósmico, as eras geológicas, a morte térmica, o vazio interestelar, tudo acontecendo sem se importar com a sua percepção, com a sua finitude, com a sua busca por significado, e entre esses dois extremos, você flutua, um ponto de consciência efêmero, mas com o poder extraordinário de interrogar a própria natureza da sua existência. A beleza da dúvida, meu amigo, reside na sua capacidade de nos manter abertos, de nos impedir de nos fixarmos em dogmas, de nos lembrar que a verdade é muito maior e mais complexa do que qualquer teoria humana pode abarcar. Não temos a certeza, e talvez nunca a tenhamos, se somos produtos de uma simulação, se o tempo é uma ilusão, se a vida é um mero acaso cósmico. Mas temos a capacidade de sentir, de questionar, de admirar o intrincado balé de elétrons e a majestade das galáxias. E é nessa admiração, nessa profunda e humilde reverência pelo mistério, que reside a nossa verdadeira humanidade. Então, meu amigo, ao final desta jornada noturna, convido você a respirar uma vez mais, profundamente. Sinta o peso do seu corpo contra a superfície que o sustenta, a textura do ar em seus lábios, o ritmo constante do seu sangue fluindo. Este é o seu presente, o seu agora. A única fatia do tempo que você pode verdadeiramente chamar de sua. Não se prenda à ansiedade dos minutos que parecem não passar, nem à melancolia dos anos que se desvanecem. Apenas esteja aqui, neste instante, que a dúvida seja sua companhia gentil e não seu algoz. Que a consciência da sua insignificância cósmica seja um portal para a apreciação da sua magnificência micro. Que você encontre beleza não apenas nas respostas, mas na própria busca, na própria pergunta, na própria contemplação desse grande mistério que é o tempo e a sua existência nele. Eu não posso prometer respostas finais, meu amigo, porque elas não existem. Posso apenas oferecer a companhia na contemplação, a voz na escuridão. Então, quando a madrugada der lugar ao dia, e você se preparar para enfrentar o fluxo ininterrupto do tempo, leve consigo essa profunda e serena aceitação do mistério. Obrigado por sua presença, por sua escuta atenta, por sua mente aberta. Que a sua jornada continue sendo rica em minutos de eternidade e que os anos, mesmo que passem em silêncio, deixem um rastro luminoso de experiências plenas. Boa viagem, meu amigo. Boa eternidade.